Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você um pouco sobre o tema angelologia, ou seja, o estudo de anjos dentro da perspectiva bíblica, da perspectiva cristã bíblica. O que a Bíblia fala sobre anjos, demônios, sobre o diabo e sobre toda essa criação de seres espirituais. Bom, eu quero dividir em 4 partes. Primeiro eu falar sobre a natureza dos anjos, depois a organização dos anjos, depois o ministério dos anjos e por fim também algo sobre o diabo e seus demônios. Bom, mas para começar eu achei importante começar com uma frase do Karl Barth, que é um dos teólogos mais famosos do século XX, e ele fala sobre esse assunto, que o tópico mais notável e mais difícil de todos os tópicos que ele escreveu e pesquisou foi o tópico da angelologia. Nos livros, na teologia sistemática que ele escreve, mais de 10 mil páginas que ele escreve, então tem lá 50 páginas sobre cristologia, 50 páginas sobre, ou mais, sobre eclesiologia, o estudo da igreja, sobre pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, soteriologia, o estudo da salvação. Mas quando vai para angelologia, é bem pequenininho, são 3, 4 páginas. E o que ele escreve então? Ele escreve assim: os anjos devem ser compreendidos total e exclusivamente em termos de sua função, de sua atividade. Eles são inteiramente anjos, ou seja, eles são mensageiros, que a palavra bíblica anjo significa mensageiros. Onde há um anjo, há o próprio Deus. Assim, eles são o segredo da presença do céu na terra. Portanto, toda especulação sobre a sua natureza, sobre sua aparência, sobre sua origem, sobre seu número, sobre seu relacionamento entre si e sobre algum tipo de hierarquia celestial e assim por diante é supérfluo. Mas embora Karl Barth denomine todos esses detalhes supérfluos, a Bíblia fala deles não com tanta riqueza, mas a gente acha textos aqui e ali que citam anjos, por isso eu vou acabar tratando esses assuntos nesse vídeo. O que a Bíblia fala sobre eles? Então, para começar, o que são os anjos? A palavra anjos, que nós temos do português, vem do grego angelos, que significa mensageiros e servos de Deus. Então, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra anjo significa mensageiros. E ela pode significar tanto a mesma palavra usada para mensageiros humanos. Então, quando um humano traz uma mensagem para o rei, como no exemplo de 1 Reis 19. Ou quando há os mensageiros que trazem uma mensagem para Jesus, em Lucas. E é o mesmo texto usado para mensageiros espirituais, quando os anjos, os mensageiros de Deus, trazem uma mensagem para as pessoas na terra. Então, o contexto do texto vai nos mostrar se o mensageiro ali mencionado é uma pessoa ou se é um ser angelical. Então, eles estão lá enviados para ajudar aqueles que creem. Os anjos são espirituais, incorpóreos e imateriais, ou seja, eles não têm um corpo físico, embora eles possam tomar a aparência de um corpo, Existem textos bíblicos onde eles vão na casa de alguém, eles dormem lá, eles comem com alguém. Então eles podem assumir uma forma corpórea para parecerem humanos frente aos outros humanos, quando eles vêm para cumprir alguma missão aqui. Mas eles não têm um corpo em si. Jesus mesmo disse que eles não se reproduzem e também que eles não morrem. Ou seja, eles foram criados em determinado momento por Deus e assim como eles foram criados, eles vão ficar eternamente. Todos os anjos foram no início criados bons e santos. Isso nos diz o livro de Jó. Possivelmente antes da criação do mundo, porque nesse texto de Jó diz que quando Deus criava o mundo, os anjos louvavam a Deus naquele momento. E eles, embora não sejam mencionados com tanta riqueza na Bíblia quanto outros temas, eles já aparecem sim com certa frequência. Então, 100 vezes no Antigo Testamento, 100 vezes no Novo Testamento, mais 65 só no livro do Apocalipse. Então, já é um assunto até que abordado na Bíblia com uma certa frequência. A gente diz que na Bíblia, então, não seria saudável você montar uma teologia baseada num tema que não apareça no mínimo 3 vezes em 3 diferentes textos da Bíblia. Então, muitas dessas perguntas que são respondidas sobre anjos, demônios, elas são respondidas em um texto ou em 2 textos, o que fazem com que a gente saiba que são assuntos
presentes na Bíblia, mas não abordados de forma tão rica a ponto de se montar uma teologia apresentando certeza a respeito de determinados assuntos. Por isso, muitos assuntos que eu vou tratar aqui são assuntos que nós cremos que possivelmente são assim, mas que a Bíblia não dá uma certeza completa. Não é um tema central da Bíblia, é um tema secundário, né? A presença dos anjos. Por isso que Karl Barth até menciona como algo supérfluo. Bom, como e quando eles aparecem? Eles normalmente aparecem na figura masculina, né? Embora anjos não tenham sexo, Jesus disse isso, eles não são masculino ou feminino, mas quando eles se apresentam e tomam uma forma corpórea para aparecer aos humanos, geralmente é no masculino. Né? Acho que a única exceção seria um texto de Zacarias, onde aparecem anjos na figura feminina. Eles podem aparecer ou em sonhos e visões, né? Como temos aí o texto do nascimento de Jesus, ou quando aparecem para Isaías, mas também pode aparecer para pessoas enquanto elas estão no seu dia a dia, tendo suas atividades normais. Né? Então eles aparecem para Abraão e Sara, aparecem para os pais de Sansão quando eles estão na plantação, ou aparecem também, podem aparecer para os discípulos, para os seguidores de Jesus, quando eles estão vivendo a sua vida comum no dia a dia. Tem os anjos que têm características que parecem humanas, né? Então um anjo parece igual a um ser humano, nem tem asas, nada. E aparece alguns que geralmente aparecem em visões dos profetas do Antigo Testamento ou no Apocalipse, que aí são seres totalmente diferentes, com muitas asas, muitos olhos, muitos chifres, mistura de animais com humanos, são criaturas realmente muito diferentes. E nem todo anjo tem asas. A Bíblia diz que só 2 tipos de anjos são mencionados com asas, né? Aí são os serafins e os querubins. E você já presenciou algum anjo? Tem muitas histórias aí de pessoas que viram anjos. Eu já ouvi história de amigos meus, né? Que um amigo estava perdido no aeroporto e orou, Deus me ajuda. E de repente aparece uma pessoa e ele estava no aeroporto no exterior, num local que ninguém falava as línguas que ele falava, ninguém falava inglês ou português. E aí aparece uma pessoa e dá as orientações que ele precisava para pegar o voo. Depois a pessoa simplesmente desaparece e ele depois percebe que aquilo era um anjo, parecia uma pessoa. Outro homem também, conhecido meu, disse que estava sendo perseguido por um cachorro na rua, um vira-lata. E de repente para um homem com um carro, ele entra no carro, o cara dá carona para ele, depois o carro vai embora e ele pensou, como é que esse cara sabia onde eu morava? Eu nem falei qual rua ele devia parar. E se ligou que era um anjo. Ou outro cara que bateu o carro no meio da BR, num local meio inóspito, capotou o carro, e de repente aparece um sem-teto lá e ajuda eles a saírem dos destroços do carro, dá os primeiros socorros e depois o sem-teto vai embora. E só depois ele se ligou, nossa, como é que esse sem-teto estava aqui no meio do nada e nos ajudou? Era um anjo também. Então, né, existem diversas pessoas que presenciam anjos, mas só percebem isso depois que ele foi embora. Bom, a próxima pergunta é quantos anjos existem? Então é uma pergunta que a Bíblia não traz uma resposta específica, né? O texto de Apocalipse fala que são milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, muitos, 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 mas não diz quantos são. Tem um texto de Mateus, onde diz que Deus tem anjos cuidando das pessoas. Por isso algumas pessoas acreditam que o número total de anjos seria basicamente o número maior que o número total de humanos já criados na história da humanidade, visto que cada anjo poderia cuidar de uma pessoa. Uma das teorias também não podemos dizer com certeza. Mas como os anjos não se reproduzem e não têm sexo, o número de anjos criados por Deus é bem provavelmente o número de anjos que existem por toda a eternidade. Não vai aumentar e não vai diminuir. Um texto de Apocalipse 12 nos diz que o diabo tomou 1/3 dos anjos consigo na sua rebelião contra Deus. Ou seja, temos atualmente possivelmente 2/3 de anjos e 1/3 de demônios. Ou seja, para cada demônio que existe no mundo, existem 2 anjos. Temos o dobro de anjos no lado bom do que no lado ruim. Bom, e nós ficamos com a pergunta, será que existe uma hierarquia de anjos? Né? Como que será que eles foram organizados por Deus? Parece que, pelos textos bíblicos lendo, parece que existe uma certa diferenciação entre funções e talvez até uma forma de hierarquia entre os seres celestiais. Né? O texto a carta de Efésios, por exemplo, fala de principados e potestades nos céus
e hostes espirituais da maldade e principados e potestades do mal. Então parece haver um certo tipo de hierarquia. Caso ela exista, fica a pergunta então, como seria organizada essa hierarquia? Que tipos de anjos existem na Bíblia? Um deles é o arcanjo, né? Que seria arcanjo significa anjo superior ou anjo-chefe. Né? Na Bíblia só existe um anjo que tem nome de arcanjo, que é o arcanjo Miguel, mas parecem haver outros arcanjos também. Né? Um texto em Daniel e outro texto em Tessalonicenses parecem mencionar que existem outros anjos nesse mesmo título, embora só um receba um nome de arcanjo, que é o Miguel, que é o anjo também que luta contra o diabo e seus demônios em Apocalipse. Uma outra classe de anjos que existe, mencionados na Bíblia, são os querubins. Esses aparecem com um pouco mais de frequência. Né? Parece que Satanás era um querubim, né? Citado em Ezequiel 28, na sua comparação com o rei de Tiro. Os querubins também parecem ser os guardiões da santidade de Deus, porque eles, o templo, né, o santuário de Deus, o santuário de Moisés e depois o templo de Salomão, eram cobertos com figuras de querubins. A Arca da Aliança era coberta por 2 querubins. Foram querubins que guardaram o jardim do Éden depois que Adão e Eva pecaram. Então, eles parecem ter essa função de guardiões de Deus, guardiões da santidade de Deus. Uma outra classe seria então os serafins. Eles são mencionados apenas uma vez, né, só no livro de Isaías, e parecem ser semelhantes aos querubins. Eles parecem servir o trono de Deus. Né? A palavra serafim parece vir da palavra hebraica queimar. Então eles têm a ver com essa imagem de fogo. Tanto que o serafim pega uma brasa de fogo e coloca na língua de Isaías. E aqui os querubins e os serafins são os únicos mencionados na Bíblia com asas. Aí existe um outro anjo mencionado por nome na Bíblia, que é o Gabriel. Ele tem nome, mas ele não tem o título de arcanjo. Né? E ele parece ser um anjo mensageiro que traz mensagens importantes na Bíblia. Então, tanto no livro de Daniel, ele traz mensagens para Daniel, quanto no Evangelho de Lucas, ele traz uma mensagem para Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, e depois uma mensagem para Maria, que ela vai ser a mãe de Jesus. E temos a última classificação de anjos na Bíblia, que é o anjo do Senhor. Esse é um assunto mais difícil de compreensão, ou assim, mais de quebrar a cabeça mesmo. Quem é o anjo do Senhor? Então tem uma diferença na Bíblia quando ela fala de um anjo do Senhor, né, se referindo a um anjo qualquer, ou quando ela usa o prefixo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor parece ser uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, uma chamada cristofania na Bíblia. Como se Jesus viesse na forma de um ser angelical no Antigo Testamento. E o anjo do Senhor aparece só no Velho Testamento. Ele aparece algumas vezes. Ele aparece para Abraão e sua família, para Moisés, para o povo de Israel quando eles estão saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Aparece para Josué quando eles estão iniciando a conquista da Terra Prometida. Aparece para alguns juízes, né? Para Débora, para Gideão, para os pais de Sansão. Depois aparece no período dos reis, para Davi, para o profeta Elias. E no final ainda para o profeta Zacarias. O anjo do Senhor, ele tem algumas funções específicas na Bíblia que parece. Né? Muitas vezes parece que ele traz uma mensagem de Deus para algumas determinadas pessoas. Ele parece ser um guia de Israel, um guia e protetor de Israel, né? Como vimos nessa passagem bíblica do povo de Israel no deserto. Ele também parece que traz juízo para o povo de Israel, quando Deus enviou alguma praga, como por exemplo no reinado de Davi, por Davi ter feito aquela contagem de soldados sem a aprovação de Deus. E ele também traz refrigério. No caso de Elias, quando Elias estava na caverna desejando para si a morte, aparece o anjo do Senhor para falar com ele. Bom, agora que vimos as diferentes classes de anjos, queria trabalhar sobre o que eles fazem, né? O que a Bíblia fala que eles fazem. Então, são algumas funções que a Bíblia diz. Eles louvam a Deus, lá em Salmo 148. Eles adoram a Deus. Temos o texto de Apocalipse 5, quando João é levado aos céus e vê o que acontece lá.
eles se regozijam com aquilo que Deus fez, né? No texto de Jó, quando os anjos se regozijam com a criação de Deus, eles servem a Deus, né? Diz o anjo para João no Apocalipse: não me adore, porque eu também sou um servo de Deus, adore somente a Deus. Eles se apresentam diante de Deus, né? No início do texto de Jó diz que todos os anjos, inclusive os maus, se apresentam à presença de Deus. E eles também são instrumentos de juízo divino, como no exemplo dos cavaleiros do Apocalipse, que trazem juízos sobre a terra. Os anjos aparecem muitas vezes quando vai acontecer algo específico na terra, início de uma nova era, parece, né? Então, quando a terra é criada, ou quando a lei de Deus é entregue a Moisés, ou quando Jesus Cristo nasceu, ou quando a igreja nasceu, ou quando Jesus Cristo voltar à Terra. São todos eventos marcantes para a história da humanidade. E nesses eventos marcantes, os anjos aparecem. E coisas específicas que eles fazem na Bíblia, né? Eles levam resposta de oração. No caso, quando a igreja pedia a libertação de Pedro e orava por isso, e Pedro foi liberto com a ajuda de um anjo. Eles ajudam na salvação, no sentido de que, nesses exemplos bíblicos, anjos apontavam a pessoas aonde elas deveriam ir evangelizar. A Bíblia diz muitas vezes que anjos estão observando em tudo que está acontecendo aqui na terra, anjos estão observando o que está acontecendo lá. E, número 4, eles trazem encorajamento, né? Paulo disse que quando ele estava no navio, e o navio estava quase afundando, ele disse: um anjo apareceu para me encorajar e dizer que todos que estão nesse navio vão sobreviver. E também estão presentes na morte. Então, uma história que Jesus contou do Lázaro, o Lázaro e o homem rico, que quando Lázaro morreu, um anjo apareceu para levar ele até o céu. Então, agora vimos a questão dos anjos, né, dos anjos bons, e agora o que a Bíblia fala sobre o diabo e sobre os demônios, os anjos maus? Bom, o diabo, ele existe, ele é uma figura real, né? Diversos livros da Bíblia falam isso. No Antigo Testamento, aí, Gênesis, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. E no Novo Testamento, todos os autores, não necessariamente todos os livros, mas todos os autores falam da existência do diabo. Ele é descrito como um dos querubins na Bíblia, né? Parece que ele seria uma criatura muito exaltada, se lermos esse texto de Ezequiel, o que faremos daqui a pouquinho. E por ele ser muito exaltado, né, no livro de Jó, diz que o Miguel, quando veio disputar com Satanás, ele invoca o nome de Deus para atacar Satanás, visto que parecia que Satanás, na hierarquia dos anjos, poderia ser que ele fosse de uma categoria superior, né? Embora isso também, como eu disse, não podemos argumentar com certeza. Mas Satanás era um dos anjos que caiu, que ele escolheu não seguir o caminho de Deus, mas se rebelar. Então ele continua tendo um poder grande, que ele tinha um poder grande como anjo, ele tem um poder grande agora como inimigo de Deus, mas é um poder também limitado pelo aquilo que Deus permite. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite, né? Por isso ele tem alguns nomes na Bíblia: o Deus desse século, Deus com D minúsculo, ou o príncipe do ar, o príncipe da potestade do ar. Ele recebe diversos nomes na Bíblia e depois na tradição cristã são acrescentados outros nomes ainda, né? Então, na Bíblia ele é chamado de Satanás, que significa adversário. Ele é chamado de um ser maligno, chamado de serpente, chamado de grande dragão vermelho, chamado de acusador, de tentador, de o espírito que atua nos filhos da desobediência, de enganador, de Beuzebu, de Belial. São diversos nomes aí gregos, hebraicos, que vão trazendo características do que ele é. Depois a tradição cristã vai acrescentando outros nomes, né? Por exemplo, capeta, né? Significa aquele que usa uma capa, que nos quadros da época medieval ele era geralmente retratado usando uma capa. E outros nomes mais, né? Chifrudo, e aí o pessoal vai inventando outros nomes para ele. Mas na Bíblia é só isso aí. Bom, quais textos da Bíblia falam, então, nos dão uma ideia do que ele seria, né? Um dos principais está em Ezequiel 28. Ezequiel escreve um texto para fazer uma acusação ao rei da cidade de Tiro. Mas essa acusação, parece que Ezequiel
mistura as imagens do rei com a imagem do diabo, fazendo um texto profético, simbólico, que mistura características do diabo com a imagem de um rei, para falar que esse rei era muito mau. E através desse texto que mistura o real com o simbólico, nós conseguimos decifrar algumas características do diabo, né? Então, o texto diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então parece que aí o diabo era um ser de uma beleza, uma sabedoria inigualável. Estivestes no Éden, no jardim de Deus. Então, né, parece aí que falando que o diabo, então, ele era uma figura que já estava presente desde o Éden, desde o jardim de Deus e desde, talvez antes da criação do mundo, né? De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, é um ser de uma aparência inigualável. Tu eras o querubim, né? Falando aí do guardião da santidade de Deus, ungido para cobrir, e te estabeleci. Então, uma função especial ele tinha no céu. Perfeito eras no teu caminho, né? Então um ser criado com muito poder e muita perfeição. Mas aí o texto continua dizendo: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte do templo e te fiz perecer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então, falando aí da queda de Satanás, da destruição dele. Alguém que parecia ser muito poderoso quando estava no céu, mas escolheu se corromper e foi, então, destituído da sua beleza e do seu poder. Um segundo texto que nos fala de Satanás é o texto de Isaías 14. Vou ler ele também e depois fazer uns comentários. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, Lúcifer aqui é uma palavra em latim que significa estrela da manhã. Então, algumas traduções bíblicas dizem Lúcifer, algumas dizem estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, agora o que o Satanás queria? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a Deus. Então parece a imagem de alguém que estava insatisfeito com a sua posição e queria ser mais poderoso do que era, queria ser mais poderoso do que Deus, queria junto com os seus demônios, com o seu exército do mal, vencer a Deus. Mas o texto continua: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra? Que punha o mundo como deserto? Que não abria a casa de seus cativos? Então parece que dizendo que, né, alguém que era muito poderoso, mas tinha um plano maléfico, mas foi destruído por Deus. Interessante que o nome dele é dado de Lúcifer, ou seja, a estrela da manhã. E um texto em Apocalipse diz que Jesus é a estrela da manhã. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o diabo ele tenta imitar Jesus. Então Jesus é a verdadeira estrela que brilha e o diabo tenta imitar a Deus. Então muitas vezes a gente vê na Bíblia o diabo tentando imitar a obra de Deus, sempre de maneira fracassada. Então Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse o diabo parece que se une com o falso profeta e o anticristo, criando uma falsa trindade. Então muitas vezes o diabo tenta imitar Deus, mas sempre é impedido nos seus planos. Bom, então o diabo tem também outros ajudantes, anjos maus. A Bíblia fala sobre esses demônios muitas vezes, né, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em grego, é usada a palavra daimonion, né, falado mais de 100 vezes. E no Antigo Testamento tem duas palavras aí, que seriam os shedrim e os serihim, que são duas palavras que são traduzidas como demônio em português. Alguns demônios estão presos eternamente, né? A Bíblia nos diz isso no livro de Pedro, e outros ainda estão soltos, né? Como mencionado no livro de Efésios, mas vão ser julgados no último dia e separados eternamente de Deus, lançados no lago de fogo.
Para não terminar esse vídeo aqui falando sobre demônios, eu quero terminar falando sobre esperança. Como a Bíblia termina em Apocalipse falando sobre o que vai acontecer no futuro, também mencionando a ideia aí dos anjos e demônios. Eu vou ler aqui o final do que a Bíblia diz em Apocalipse 29, 21 e 22. O texto primeiro fala sobre uma batalha entre o bem e o mal. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fazia sinais. Então falando aí do exército do mal, do demônio, do diabo, dos seus demônios, e aqueles que se ajuntaram a eles, tentando fazer guerra contra Deus. Eles parecem poderosos, mas, como termina isso? Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então falando que Jesus, esse que estava sentado sobre o cavalo, ele vem e destrói tudo no final. Todo o mal perde o seu poder. E aí João tem essa visão do céu no final. E ele fala assim, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus que estará entre os homens. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Falando que Jesus destrói todo o mal, destrói o diabo e seus demônios, e aí vem um novo céu, nova terra, com tudo perfeito. E a Bíblia termina dizendo, nessa visão do céu, e o anjo me mostrou o rio puro da água viva, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E vendo o céu, eles, no meio dessa praça, no meio desse rio, estavam árvores que traziam vida, que traziam, as suas folhas curavam as nações. E nunca mais haverá maldição, e nunca mais haverá nada de ruim. Mas estará Deus e o seu Cordeiro, Jesus Cristo, e não haverá mais noite, e nem precisaremos mais do sol ou de qualquer tipo de luz, porque Deus nos iluminará para sempre. Então, terminando com essa esperança de que Deus vai vencer no final, o diabo e seus demônios não têm mais poder, e nós, junto com os anjos, poderemos adorar e servir a Deus em toda a eternidade. Essa é a minha mensagem para você. Fica aí o incentivo para você também decidir viver como um servo de Cristo, cumprir a vontade de Deus e saber que nós somos maioria e iremos vencer com Cristo no final. Cristo já venceu e por isso nós podemos ter esperança. Deus te abençoe e até uma próxima.